Olá a todos e a todas, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje eu gostaria de falar sobre uma teoria dentro da psicologia que se calhar muitos não consideram ser um processo relacional, mas que para mim faz todo o sentido que seja um processo relacional, tal como a aliança terapêutica, tal como a relação real, tal como as condições suficientes e necessárias para a mudança em psicoterapia. Um, o que eu gostaria hoje de falar é da vinculação, ou da teoria da vinculação. Portanto, esta teoria, esta ideia da vinculação foi inicialmente proposta por um senhor chamado John Bowlby, que era psicanalista. A sua especialidade era trabalho com crianças e Bowlby criou a teoria da vinculação como uma forma de explicar o que leva, quais é que eram os processos que levavam crianças, bebés e mães a estabelecerem uma proximidade física e afetiva em termos relacionais, logo desde o primeiro momento. Portanto, logo desde muito cedo no desenvolvimento da criança. E, portanto, aqui a aproximação não é apenas afetiva, porque há aqui uma ideia de proximidade física também. Aliás, havia muitos estudos em que se simulava as questões da superfície da pele e que alguns bebés até acabavam por se relacionar proximamente com um, bonecos que tinham aspecto mais macio, que tinham, eram, mais, eram mais suaves ao tacto do que propriamente situações ásperas. Portanto, há mesmo até uma proximidade física, não só afetiva, não só emocional, mas também física, àquilo que liga o estabelecimento do vínculo, da relação entre mãe e criança. E mais tarde, uh, outro grande nome da vinculação, uma senhora chamada Mary Ainsworth, realizou uma série de estudos que depois vieram a ser replicados em contexto mais natural. Portanto, estes estudos iniciais foram feitos em laboratório, em que ela colocava uma cena, colocava um conjunto de brinquedos para que a criança pudesse brincar e depois havia também uma pessoa estranha que entrava na sala. E então, o que é que era solicitado? Era solicitado que as mães, obviamente, estivessem lá com as crianças e que pudessem permitir à criança brincar sobre a supervisão da mãe. Depois pediam à mãe para se retirar da sala, e a criança ficar ali sozinha a brincar. Depois entrava então esta pessoa desconhecida e, finalmente, não é? Quando a pessoa desconhecia saísse, a mãe retornava. E, através da observação de várias crianças a serem colocadas neste cenário, Ainsworth e os colegas acabaram por perceber a existência de três padrões de vinculação, três principais padrões de vinculação. Portanto, um padrão de vinculação seguro, um padrão de vinculação ansioso preocupado e outro padrão de vinculação ansioso evitante. No primeiro, a criança sentia-se segura na presença da mãe, portanto, havia alguma ansiedade natural quando a mãe saía da sala, não é? Mas a criança, sentindo-se segura de que não só ela própria conseguia gerir as suas necessidades, mas que a mãe, no retorno, pudesse também auxiliar as suas necessidades,
quando a mãe retornava, facilmente se regulava, facilmente entrava em relação, portanto, marco de uma vinculação segura. Numa vinculação ansiosa, preocupada, a criança estava mais, ativava-se muito mais a nível de ansiedade quando a mãe saía de cena, havia uma preocupação em termos de abandono. Ela, quando a mãe retornava, não era securizada, não era tão facilmente securizada, e havia então esta enorme preocupação em termos de abandono. Numa vinculação ansiosa e evitante, a criança desorganizava-se na mesma, ficava ansiosa na mesma e, no entanto, não se conseguia ligar, não se conseguia securizar porque ela evitava o contexto relacional. Mais tarde percebe-se que nesta parte ansiosa e evitante, a falta de ligação tem a ver com uma forma de se proteger com receio de ser rejeitada ou abandonada, ou que não valha o suficiente para se estar em relação e então simplesmente evita estar em relação. Numa vinculação ansiosa preocupada, a criança tende a tentar satisfazer aquilo que são percepcionadas as necessidades do outro, porque existe a expectativa que, se o fizer, a pessoa, o outro, poderá cuidar de si, poderá dar tudo aquilo que necessita. Embora haja sempre uma preocupação de que isso poderá não acontecer. E o que é surpreendente relativamente a estes estudos e naquilo que diz respeito depois futuramente à psicoterapia, é que se percebeu, através da investigação, que a premissa que Bowlby tinha colocado, que estes padrões de vinculação, estes estilos de vinculação de alguma forma poderiam ficar gravados dentro da criança, já que existe uma parte de desenvolvimento do self dele mesmo, não só partes relacionais, mas também da sua própria identidade, do seu próprio self, que fica aqui gravado e que potencialmente pode voltar a surgir no futuro, portanto, quando a criança se torna adulto, mediante relações tão impactantes ou tão ativadoras quanto a relação primária estabelecida com a mãe. E, portanto, o que é que pode acontecer em situações emocionalmente ativadoras, como determinadas relações profissionais, grandes relações de amizade, relações românticas, ou até mesmo na relação terapêutica, estes padrões de vinculação podem surgir, não é, para a relação. E porquê é que estes conceitos são importantes? Porque se, do ponto de vista da psicologia, o terapeuta tiver bem esta noção, não é, para além de poder identificar esses padrões, pode depois contribuir para ajustar os padrões que estejam menos adaptados, menos ajustados, passando a redundância, aquilo que é o natural, aquilo que é o expectável. Porquê? Porque nós sabemos que existem estilos de vinculação que predizem muito melhor o bom estabelecimento de uma relação, não é? Por exemplo, a vinculação segura para o estabelecimento da relação é ótimo. Num estilo de vinculação ansioso, preocupado, já há mais problemas no estabelecimento da relação, embora se possa trabalhar, não é?
num estilo ansioso evitante. Embora as pessoas estabeleçam relação, é o estilo que menos produz ou que tem menores probabilidades de eficácia em termos de contribuição numa boa relação. A pessoa liga-se, ou aparentemente liga-se, mas não consegue estabelecer uma boa relação terapêutica. Num ansioso preocupado, tende a haver aqui problemas de relação, mas pode dar bons resultados terapêuticos, e no seguro não há problema nenhum. E eu acho que é importante que as pessoas tenham noção que aquilo pelo qual nós passamos em crianças, em bebés, não é? Digamos que a forma como nós estabelecemos relações com os nossos pais e também a forma como os nossos pais estabeleceram relações connosco tem impacto, ou podem ter impacto, até aos dias de hoje. O que é algo muito, muito relevante. E esta é a importância da vinculação. Obrigado por estarem desse lado. Desejo-vos tudo bom, fiquem bem e até um próximo vídeo.